Muito boa noite a vocês. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês na Associação Espírita Chico Xavier. Oportunidade essa que se renovou depois de alguns anos. Vou ficar aqui na frente da câmera, senão não pega, né? Renovou-se depois de alguns anos para que a gente pudesse estar aqui com vocês. Embora a noite chuvosa, embora a noite fria, de primavera fria, né? Primavera chuvosa. Embora isso, a gente está aqui com muita alegria, com muito prazer, agradecendo inicialmente esse convite que nos foi feito pelos companheiros da casa, principalmente pelo Júlio, que, como disse ele, o conhecemos há longo tempo. Mas eu não trago nenhuma novidade para vocês. Tudo que eu vou dizer aqui, o que pretendo dizer aqui, já é do conhecimento de vocês. Vocês que são estudiosos da doutrina, vocês que conhecem, que já leram todos os livros da codificação, já leram a revista espírita, conhecem tudo isso. Não vamos falar novidades. Nós vamos simplesmente, e tomamos a liberdade para isso, nós vamos revestir os fatos, os assuntos, os comentários com uma roupagem diferente, para torná-lo um pouco mais agradável. Pretendemos que seja agradável, porque se não for, Júlio, não me convide mais. Então, os fatos que vão ser relatados aqui, as passagens extraídas de obras, procuraremos de alguma forma revesti-las com uma cor adequada a agradar vocês. E começamos exatamente com uma citação feita no livro A Gênese, escrita pelo Sr. Allan Kardec, no capítulo 16 dessa obra, que trata da teoria da presciência, isto é, dos acontecimentos que podem ou que vão acontecer em futuro, a teoria de pressentir esses assuntos. E o Sr. Allan Kardec, com a inteligência que ele é peculiar, e eu digo porque até hoje é, e ainda mais do que era, a inteligência, a sabedoria, a perspicácia que lhe é peculiar, escreveu o seguinte: os acontecimentos que envolvem os interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência divina. Ou seja, em outras palavras, existe um planejamento de Deus para o universo, sem dúvida, para as humanidades universais, para a humanidade da Terra também, porque cada globo tem a sua razão de ser, o seu estágio evolutivo e aquela programação ou planejamento espiritual elaborado meticulosamente pelos ministros de Deus alcançará os objetivos previstos. Por isso o Sr. Allan Kardec escreveu que os acontecimentos que objetivam, que norteiam os interesses gerais da humanidade, têm a providência divina para regulá-los. Na verdade, esse dito do Sr. Allan Kardec é complementado com uma frase a mais. Ele diz assim:
quando uma coisa está para acontecer dentro dos desígnios de Deus, ela acontece. Seja por uma maneira, seja por outra. Previsto dentro do plano divino, vai acontecer. Não há dúvidas que vai acontecer. Por isso, este texto está na teoria da presciência. Nós sabemos o que vai acontecer. Jesus tinha essa presciência futura. Houve criaturas no correr de toda a história da humanidade que tiveram essa presciência. E por ter essa presciência, Jesus, o nosso mestre por excelência, fez uma declaração pública aos seus discípulos mais diretos. Isso durante aquela ceia pascal, aquela ceia anterior, no dia anterior à crucificação. Ele sabia que no dia seguinte ia ser julgado, condenado e crucificado. Reuniu os seus discípulos durante a ceia, aproveitando a época da Páscoa, e declarou-lhes, num diálogo bem íntimo, declarou-lhes uma série de circunstâncias apropriadas ao conhecimento deles. E uma dessas coisas foi exatamente esta: rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. Dá o nome, inclusive. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, e ele se referia aos discípulos, aos espíritos ali encarnados. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, disse mais ainda, conforme o próprio apóstolo e evangelista João anotou: muitas coisas ainda tenho para vos dizer, mas que não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Disse mais: até agora eu vos tenho falado através de alegorias, de parábolas, mas virá o dia em que não mais usarei esse tipo de símbolos de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do Pai. Bastariam essas 3 colocações de Jesus para começarmos o nosso trabalho desta noite. A promessa dele de que rogaria ao Pai e este nos enviaria um Consolador, o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade haveria de chegar um dia para nós. Muitos acreditavam que ele veio na figura de Paulo de Tarso, o apóstolo, mas era muito próximo. Ainda havia muita luta, muita confusão, muito transtorno naquela região toda em que a mensagem foi trazida. Era necessário também que a ciência se desenvolvesse, que a intelectualidade humana se desenvolvesse, que todos os pontos fossem vencidos conforme um plano. Um plano estabelece realmente determinados pontos que precisam ser vencidos para que haja o compromisso, para que se alcance o objetivo. O objetivo era o advento desse Espírito de verdade. O objetivo era a vinda do Consolador. Os acontecimentos que norteiam os interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência divina.
Quando uma coisa está para acontecer, ela acontece, seja por um meio, seja por outro. Jesus, além dessas assertivas que nós citamos, mencionou outras, que estão em outro capítulo do mesmo evangelista João. Vamos tentar ligar essas colocações dele com esta outra que vamos mencionar agora. Em verdade vos digo que vem a hora, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. E aqueles que a ouvirem viverão. Qual é a ligação que nós temos desses dois pontos? Promessa da vinda de um Consolador e a assertiva dele de que aqueles que se acham na sepultura sairão quando ouvirem a voz do Filho de Deus. Realmente algo sublime iria acontecer. E iria acontecer exatamente envolvendo essas criaturas que nós chamamos mortos. Nós chamamos erroneamente mortos, porque estão mais vivas do que nós mesmos. Temos dúvidas até se este estágio que estamos passando aqui, vestidos de carne, não seria uma verdadeira morte para o espírito. A verdadeira vida é a vida espiritual. Há uma continuidade que não podemos duvidar mais. E Jesus diz que aqueles que se achavam nos túmulos sairiam. Então, ele deixou na obscuridade mesmo se as duas coisas teriam relação. Mas realmente houve uma mudança total. A época foi adredemente escolhida. O Sr. Allan Kardec coloca no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte expressão: depois de uma preparação, de uma elaboração que durou 19 séculos, eis que chega à sua plena realização e marcará uma nova era na história da humanidade. 19 séculos de preparação para a vinda desse Consolador que é o Espírito de verdade. 19 séculos da elaboração deste plano para que os resultados fossem os melhores possíveis. A obscuridade, portanto, desapareceu. Milhares e milhares de espíritos desencarnados, portanto, os chamados mortos, foram arregimentados na dimensão espiritual, como voluntários, dezenas de milhares deles, para servirem de intérpretes do plano espiritual para o plano físico das mensagens oriundas do mais alto. E enquanto isso, no plano físico, teríamos também a presença de inúmeros, milhares, dezenas de milhares de outras criaturas que serviriam de intermediários, como médiuns, como divulgadores, como experimentadores, como filósofos, como, enfim, aqueles que cumpririam as suas respectivas missões, trabalhos, cabíveis a cada um. O próprio Espírito de verdade, depois manifestou-se o Sr. Allan Kardec, ou melhor, o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio,
soube mais tarde que esse espírito que o acompanhava chamava-se Verdade. Soube também que ele, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, numa encarnação anterior, há muitos séculos, durante a presença do povo céltico na face da terra, dos druidas, ele fora um sacerdote e tivera o nome de Allan Kardec. E ele passou depois, nós vamos chegar nesse ponto, a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Ele autocognominou-se Allan Kardec em reverência a esta encarnação anterior dele como sacerdote druida. Então, uma pergunta surge. E nós ficamos na dúvida. Onde é que começou efetivamente esse processo todo? Será que começou com o profeta Joel, 400, 500 anos antes de Cristo? Porque o profeta Joel escreveu naquele tempo: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos servos e vossas servas profetizarão. Vossos filhos terão visões e vossos velhos terão sonhos. Profetizar, profecia, profeta. O profeta era o nome que se dava anteriormente ao tempo desses profetas para os medianeiros, para os intermediários, para os médiuns de hoje. O neologismo médium, mediunidade, foi criado com o Espiritismo, pelo Sr. Allan Kardec. Antes nós tínhamos os mais variados nomes. Até anotei aqui alguns. Sibilas, sacerdotes mesmo, magos, oráculos, áuspices e, logicamente, profetas. Esses todos, com esses nomes, eram simplesmente médiuns. O profeta Joel era um médium e recebeu essa orientação também que nos últimos tempos seria derramado o Espírito Divino por sobre toda a carne. Os filhos e filhas que profetizariam, os servos que profetizariam, os velhos que teriam visões e teriam mais possibilidades de entender essa vidência espiritual. Tudo isso já 500 anos antes do Cristo. Será que foi ali o princípio? Será que foi na própria promessa de Jesus? O Consolador prometido? Será que foi ali o começo? Não há dúvidas que a partir dali iniciou-se um processo de planejamento. Mas quando aconteceria esse advento real do Espírito Verdade? Quando e como? Através de quem? A época foi escolhida, o século XIX. Por quê? Porque nesse século a inteligência humana, a intelectualidade humana já estava com um processo de desenvolvimento, de raciocínio, capaz de entender aquelas situações que o plano espiritual lhe enviaria. Nesse século XIX, a filosofia estaria vibrando, tentando responder às grandes questões que interessam a humanidade. Quem somos nós? Por que nós vivemos? Por que estamos na Terra? Por que o sofrimento humano? E depois, para onde vamos? Os filósofos queriam respostas como essas. E também nesse século XIX, a fé, a religião como um todo, estava desacreditada. Houve um decréscimo na presença
pública nas igrejas. As igrejas do mundo todo, principalmente as católicas, obviamente, estavam vazias. Não havia mais interesse. E os mesmos filósofos iluministas, o iluminismo surgiu justamente em função do próprio nome iluminismo, que iluminaria as estradas das criaturas a partir de então. O iluminismo que lutava pela razão, pela lógica, pelo raciocínio. O iluminismo deliberou. Os filósofos iluministas, os enciclopedistas, deliberaram buscar na Ópera de Paris, uma bailarina chamada Candide. Fizeram-na colocar-se em andor e, com um cortejo de tantas quantas outras bailarinas, encaminhou Candide para Notre-Dame de Paris. E lá retirou dos nichos as imagens que ali estavam e colocou Candide como sendo a deusa razão. É esta que vamos observar, é esta que vamos obedecer. Isto tudo estava acontecendo então na época, exatamente nesta época, entre o final do século XVIII, com a Revolução Francesa preparando os caminhos de França para ser a sede desses acontecimentos. Então, França foi escolhida também como região apropriada para tal. Mas faltava alguém. Quem conduziria, se no plano espiritual o Espírito Verdade coordenaria todo o movimento, faltava alguém na face da terra que pudesse coordenar isto. E exatamente esse Espírito, chamado anteriormente, lá no tempo dos druidas, de Allan Kardec, foi chamado para tal. E aí, a partir de um certo ponto, pouco antes do meio deste século XIX, começaram manifestações as mais diversas. Mesas que se locomoviam, que pairavam em pé sem o auxílio de mãos humanas, pessoas que levitavam, desafiando a lei da gravidade, objetos que voavam pelas casas, escritas que apareciam em vários lugares. E isto não se deu apenas em França, diga-se de passagem. O mundo inteiro recebeu esses fenômenos. O mundo inteiro recebeu. E claro, a França como centro cultural do mundo, centro intelectual do mundo, que recebia visitantes, viajantes de todas as partes do planeta, começou a sentir também isto. O cronista Gilles Janet, um cronista de um jornal francês da época, se não me engano é Le Monde, disse: ide por aqui, ide por ali, das mansões às mansardas, e só se faz uma coisa. Vejo pessoas sentadas ao redor de uma mesa, aguardando que ela se levante. Críticas, sim, muitas começaram a surgir. E, logicamente, isto afetou o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o espírito escolhido. Ele estava escolhido. É claro que ele, desde a sua presença na Terra, desde que reencarnou na face da Terra, mostrou a sua inteligência, a sua capacidade, o seu tirocínio para tudo. Tanto é que os pais o encaminharam já aos 8 anos para o Instituto Yverdon, na Suíça, onde ele chegou aos 10 anos de idade, e lá formou-se em mestre-escola, que seria o pedagogo dos dias atuais. Formou-se em pedagogia,
mas com uma capacidade de absorção de outras tantas matérias, ao ponto que ele pôde dar aulas em Paris, depois que ele se mudou para Paris, pôde dar aulas de todas as matérias possíveis. Falava fluentemente o francês, falava o latim, falava o espanhol, falava o italiano, não sei se o inglês também, mas falava vários idiomas. O alemão, traduzia obras do francês para o alemão, ou vice-versa, fazendo então um bom trabalho no aspecto literário e funcional, obras filosóficas principalmente. Pois bem, esse espírito estava ali, em Paris, era conhecidíssimo em Paris, era respeitado pelos prêmios que havia conquistado, havia sido era membro de várias academias, Academia de Artes, Academia de Ciências, Academia Educacional de França. Todas essas academias receberam-no com um carinho muito grande pela sua capacidade. Mas ele estudou, além de tudo, ele estudou magnetismo. 25 anos de estudos, tudo preparado pela espiritualidade. A espiritualidade fê-lo estudar magnetismo animal, essa matéria de Anton Mesmer, para saber sobre o magnetismo que temos nós a respeito das mãos e da mente. Hippolyte Léon estudou esse material durante 25 anos. E aí travou relações com Fortier, também estudante do magnetismo. E Fortier, em outubro de 1854, chamou Hippolyte e disse: você já sabe das novidades que estão presentes em França? Dizem que uma mesa se levanta e paira no ar, sem qualquer auxílio humano. O que Hippolyte fez? A razão acima de tudo. Não creio. A não ser que algum fluido magnético desconhecido ainda seja o causador. Vamos estudar mais esse fluido. Talvez. E não deu importância ao fato. Dezembro de 1854. Havia um comerciante local chamado Carlotti, italiano, gesticulava muito, como os italianos, vocês devem ter alguns aqui, gesticulava muito e chamou Hippolyte e disse: sabe, Hippolyte, as mesas não só levantam, não só pairam no ar, mas elas batem com os pés no chão respondendo pergunta. Não me venha com essa. Não me venha com essa. Só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Do contrário, tudo não passa de conversa para dormir em pé. Foi a resposta textual dele. Carlotti não falou mais, nem Fortier. Mas Hippolyte frequentava saraus, os mais diversos, e como membro conhecido da população francesa, principalmente de membros da academia, ele, num desses saraus, encontrou um senhor, ex-colega dele, do Instituto Saint-Germain, um tal de Patier, Michel Patier, senhor Patier. E Patier era um homem íntegro. Patier era um homem respeitável. O que ele dizia com bom senso. E disse a Kardec, chamou Hippolyte e disse-lhe que realmente
os acontecimentos que estavam ocorrendo em França e que, parece, estavam no mundo inteiro, eram exatamente esses. Então eu convido você, Hipólite, a uma visita. Vai ver o fenômeno, vai observar o fenômeno de perto. Não negue, observe. Ele sabia que Hipólite era bom observador. Sabia de antemão isto e convidou Hipólite. No século XIX, disse o poeta assim, no século XIX, sem que se pusesse a mão, eis que uma mesa se move e bate com os pés no chão. Era uma mesa falante, coisa muito interessante que surgiu na ocasião. Mas não foi só uma mesa, foram muito mais de 100, causando muita surpresa e curiosidade também, pois jamais imaginavam que aquelas mesas falavam com as vozes do grande além. Nesse entremeio, pancadas nas paredes, teto, chão, eram passos nas escadas, causando estupefação. No fundo era divertido, mas ninguém dava sentido ou qualquer explicação. Era preciso um trabalho de natureza especial, que não causasse atrapalho e que fosse racional. E Hipólite foi chamado, recebendo este legado do mundo espiritual. Esse talvez seja o começo exato. Foi chamado, 19 horas de uma terça-feira de maio, em plena primavera francesa. Nessa época primaveril francesa, as noites demoram um pouco mais para iniciar. E ainda estávamos neste horário, 19 horas, com a luz do sol irradiante, não totalmente, mas afastando-se gradativamente, para que o manto da noite pudesse vir calmamente. Não havia uma nuvem sobre o céu, ou no céu, perdão. Não havia uma nesga de nuvem. E na terra, os aromas de flores, porque os franceses faziam assim, toda a primavera desenfeitavam os peitoris das janelas, as soleiras das portas, os vasos, as praças, onde pudessem colocar flores, eles as colocavam. E o perfume e o aroma das flores, naquela noite, estava excepcional. Uma brisa suave corria sobre Paris. 19 horas. 19 horas daquela noite, terça-feira. Um coche, uma pequena carruagem, de um cavalo apenas, para na frente do número 8 da Rua dos Mártires. O senhor que estava dentro do coche levanta a cabeça para fora para olhar o segundo andar do prédio em frente. E diz, comentando para o cocheiro, será uma bela noite, muito produtiva, com certeza. E o cocheiro pensou que realmente ele estava falando do céu e das estrelas que viriam, e concordou, realmente é uma bela noite. Sinto o aroma das flores, sinto a brisa, sinto tudo de amor nessa noite. Mas Poitiers, que estava naquele coche, Monsieur Poitiers, estava se referindo à presença de Hipólite para a verificação direta dos fenômenos que aconteceram. Olhou para o segundo andar, mas logo, alguns segundos após, surge no portão da frente do prédio aquele senhor, Hipólite. Senhor Rivaio, Monsieur Rivaio, como era conhecido, professor Rivaio.
surge ali 1,65 m de altura, vestido adequadamente, com um blazer com gola escura, roupa adequada, porque afinal de contas ele iria para uma reunião e não sabia em que termos essa reunião se realizaria. Pathier também estava adequadamente vestido, inclusive com um chapéu coco à moda dos ingleses. E logo que Hippolyte adentrou o coche, Pathier deu a ordem para partir. O coche começou a caminhar, começou a andar, mas o barulho das patas dos cavalos, da ferradura do cavalo sobre as pedras de França, não permitia que Hippolyte e Pathier conversassem. Então, com todo respeito, Hippolyte disse: vamos parar o coche e vamos a pé. Vamos conversar mais um pouco. E exatamente isso fizeram. Quando chegaram na altura da Place de Notre-Dame de Lorette, pararam o coche, acertaram o que deviam com o cocheiro e passaram a caminhar a pé. A noite já vinha vindo e eles caminharam tranquilamente, mãos para trás, vagarosamente, porque havia tempo. E nesse caminhar, Pathier foi-lhe contando de todos os acontecimentos que já soubera a respeito de ditos fenômenos. E ele sabia de antemão que muitos eram os que conseguiram, nas suas residências, realizar esse fenômeno. Ele sabia de antemão que tais fenômenos eram oriundos de criaturas chamadas espíritos ou gênios, e que se diziam almas daqueles que morreram, almas daqueles que estiveram nos túmulos, portanto. E Hippolyte foi ouvindo. Caminhando, passaram pela Rua da Rossini, viraram à esquerda, na Rua de Lagrange Batelier, e diante do número 18 da Rua de Lagrange Batelier, pararam. Batidas nas portas, e Madame Pleine-Maison, moradora daquela casa, proprietária daquele imóvel, abriu a porta. A surpresa foi dos dois lados. Primeiro, Madame Pleine-Maison ficou inteiramente satisfeita por ter ali na sua residência aquele professor emérito, conhecido em Paris inteira, Hippolyte, professor Rivaio. O professor Rivaio curvou-se adequadamente, respeitosamente, mas teve também uma surpresa, porque quando Madame Pleine-Maison abriu a porta, Rivaio olhou para dentro. E ali dentro estavam militares do governo Napoleão, do Império Napoleônico, estavam funcionários do governo, estavam membros das academias que ele participava, estava uma elite completa presente naquela casa. A surpresa foi também dele, portanto, de ver que aquelas criaturas se interessavam por esse tipo de acontecimentos ou fenômenos. Hippolyte escreveu, depois de realizada a sessão, escreveu numa nota que foi publicada no livro Obras Póstumas. Foi aí que pela primeira vez eu presenciei o fenômeno das mesas em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa, e que me dispus
a estudar a fundo. Mais adiante escreveu ainda: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam com aqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei. Uma nova lei. Talvez a solução que eu procurara durante toda a minha vida. E eis aí. Começou a frequentar a residência de Madame Clemenceau. Sessões semanais, sessões hebdomadárias, e ali também conheceu o Sr. Baudin. O Sr. Baudin tinha 2 filhas jovens, 14 e 15 anos, as meninas Julie e Caroline Baudin, que eram intermediárias, serviam também de intermédio para esses espíritos se comunicarem. E o sistema que elas adotavam era um sistema único, que ele descreve depois em O Livro dos Espíritos. Elas trabalhavam juntas, com uma prancheta, 2 lápis, ou um lápis e as 2 mãos colocadas sobre a prancheta. De tal forma que, se uma puxasse para um lado, a outra para o outro, cairia a prancheta. Então elas eram obrigadas a seguir um influxo que lhes dava, obviamente, o espírito que estava comunicando. Era um sistema único chamado carrapeta naquele tempo. As 2 trabalhando juntas. E como o Sr. Baudin falou-lhe das filhas, Hipólita se interessou e foi visitar, e passou a ser frequentador semanal também agora na residência do Sr. Baudin. Depois, outros médiuns ainda serviram a ele. Na própria residência de Roustan, conheceu Ruth Jaffé, conheceu depois Hermance Dufour, na família Dufour, conheceu a própria filha do Carlotti, aquele italiano, né? A própria filha do Carlotti, Aline Carlotti, e outros mais. E através desses intermediários, ele ia checando. Quando mandava uma pergunta para um desses médios, através de um desses médios, ele o fazia para outro também, para outro. E como aquele conhecimento já foi ampliando, ele já tinha conhecidos em várias cidades de França, depois de vários meses, teve assim uma repercussão muito grande o trabalho que ele estava desenvolvendo, porque logo na primeira sessão, ou nas primeiras sessões, dada a responsabilidade que ele tinha, entregaram-lhe um maço de comunicações psicográficas que ele pegou, pôs debaixo do braço e passou a estudar. Foi o começo, efetivamente, de todo o trabalho que posteriormente foi realizado. Foi nessas reuniões com as irmãs Baudin que Hipólite, ou o Sr. Rivail, começou a estudar seriamente o Espiritismo. Utilizou o método experimental. Observava, como ele próprio escreveu, observava atentamente, comparava as coisas, deduzia as consequências. E ele escreve novamente aí: compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que eu ia empreender. E percebi naqueles fenômenos a chave, a solução. Em 12 de junho de 1856, na casa do Sr. Carlotti, ele recebe uma mensagem do Espírito Verdade, alertando-o. Disse o Espírito Verdade: não esqueças que podes triunfar, como podes falir. E neste último caso,
alguém te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam, nem podem assentar na cabeça de um único homem. A nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes, porque nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Isto é, os planos de Deus são estabelecidos. Foi escolhido o agente que vai ser o coordenador, mas se esse falhar, outro imediatamente o substituiria. E havia em Paris, à época, vários outros que poderiam substituir Rivaio, se necessário fosse. Mas Rivaio, naquele momento, fez uma prece. Diante dessa assertiva do Espírito Verdade, ele passou a orar. A sua vibração foi imensa e ele disse: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Dispõe do teu servo, Senhor. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grave tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre então a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. Com o teu auxílio e dos celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desejos. Como é que ele trabalhava? Como trabalhava o senhor Rivaio? Ele escreve, explica, levava os problemas que o interessavam, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre a natureza do mundo invisível, levava para os espíritos. Era diferente daqueles outros que queriam apenas se divertir, que faziam perguntas frívolas, perguntas banais. Levava as perguntas já escritas em sua casa, anteriormente escritas e dispostas de uma forma metódica. E essas perguntas eram respondidas por aquelas jovens, eram todas jovens, entre 14 e 15 anos de idade, 16 no máximo. Essas perguntas eram respondidas com precisão, com profundeza e com lógica. E a partir daí, aquelas sessões de brincadeira assumiram um caráter muito diverso. Mas escreve ele: eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Sim, ele queria saber, ele queria conhecer. Eu cuidara apenas de instruir-me. Mas quando vi, porém, que aquilo tomava as proporções de uma doutrina, eu resolvi que deveria publicar para a instrução de toda a gente, para não ficar só comigo, para que todos pudessem compartilhar deste processo. 13 meses após, em 17 de junho de 1856, na casa das senhoritas Boudin, na casa do senhor Boudin, ele pergunta ao Espírito de Verdade: uma parte da obra foi refeita. Quererias ter a bondade de dizer-me o que dela pensas? Porque ele utilizava desse recurso também. Formulava as perguntas, obtinha as respostas, sintetizava as respostas, dentro do padrão normal de juntar palavras, o que uma dizia e o que o outro dizia. Não em contradição uma com outra, mas dentro do mesmo princípio, da mesma finalidade. Então ele fundia essas respostas
E com isso ele foi elaborando a obra que se chamou posteriormente Livro dos Espíritos. Pergunta a ele então: quererias ter a bondade de dizer-me o que dela pensas? O que foi revisto está bem? Entendes que deve ser publicada essa obra? E o Espírito Verdade, que respondeu, disse: uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te que ainda vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que longe estás agora de suportar, de suspeitar. E aí, então, o Sr. Allan Kardec, o Sr. Hippolyte Léon de Villard foi organizando as coisas. Mas 3 meses após, no dia 11 de setembro do mesmo ano 1856, quando ele levou para o Espírito Verdade a terceira parte da obra, que ele havia concluído, um companheiro espiritual trouxe espontaneamente a seguinte colocação para ele. Já foram muitos os espíritos. O texto é assinado assim: muitos espíritos. Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Mas lembra-te, sobretudo, que quando a obra se achar concluída, te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Nunca te abandonaremos. Crê em Deus e segue avante. Diante dessa resposta, já estamos no final, diante dessa resposta, indo para a sua residência, o professor Rivaio elabora mais uma pergunta. Ele fica pensativo naquilo que o Espírito Verdade lhe disse. Será que eu tenho realmente que publicar isto? Não vai causar um impacto muito grande? Afinal, é uma mudança total nas relações sociais do mundo. Coisas novas. E elabora uma pergunta. E essa pergunta foi inserida no Livro dos Espíritos. Porque no dia seguinte ele vai até a casa de Ruth Jafé, casa de Roustin, onde Ruth Jafé trabalhava, e pede ao Espírito de Verdade a resposta para aquela questão. Ela está no Livro dos Espíritos e recebeu no número 798. O que é que ele perguntou, afinal? O Espiritismo se tornará uma crença geral ou ficará sendo partilhada apenas por algumas pessoas? O que é que eles responderam? Naturalmente que será uma crença geral, porque ele está na natureza e marcará uma nova era na história da humanidade. Marcará uma nova era na história da humanidade. Terá ainda muitos desafetos, sem dúvida, mas vencerá. Diante disso, Hippolyte Léon de Villard ficou tranquilo, e quando o momento chegou para a publicação da obra, em janeiro do ano seguinte, ele escreveu na introdução, no item 7 da introdução: quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ciências. Os sábios, ciências novas, os sábios se renderão para a evidência. Até lá, seria impróprio movimentá-los para que aceitem. Gerações devem passar.
Gerações devem passar para que realmente essa doutrina tenha a aceitação. Por isso, quando elas forem aceitas pelas massas humanas, quando for vulgarizado o Espiritismo, os sábios vão se render. Estamos agora em 2015. 2015, século XXI. Quase 2 séculos depois desses acontecimentos naturais. Temos, neste século, encontrado as mais diversas situações. As revistas Veja, isto é, Exame, Época, Super Interessante, o Almanaque Abril, em 2 edições, publicaram matérias extensas sobre o Espiritismo. Tivemos novelas como A Viagem, Alma Gêmea, América, O Profeta, Escrito nas Estrelas, Amor, Eterno Amor, Alto Astral e, atualmente, Além do Tempo. Filmes nacionais: Joelma, 23º Andar, Dona Flor e seus 2 maridos, Fica Comigo Esta Noite, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Nosso Lar, As Mães de Cristo, O Filme dos Espíritos, Ação e Reação e tantas outras mães de Chico. Filmes estrangeiros: Mânica, que trata da reencarnação, Ghost, que trata da continuidade da vida, O Sexto Sentido, que trata da mediunidade em crianças, Amor Além da Vida, que trata do afeto, da afetividade entre criaturas além da vida, Um Visto para o Céu, Os Outros, O Céu Pode Esperar, O Dom da Premonição, A Casa dos Espíritos, Depois da Vida, Minha Vida em Outra Vida, O Espírito, E Se Fosse Verdade. E alguma coisa mais que eu tenha esquecido. Pergunto agora a vocês: o Espiritismo está vulgarizado? A palavra encarnação, a palavra reencarnação, está na boca de todas as criaturas, até de humoristas. E com humoristas tem sido assim: eu te pego na próxima encarnação. Ou você deve ter sido na encarnação anterior, tal coisa. É comum, é a vulgarização do Espiritismo, não só da reencarnação, mas da comunicabilidade, das leis, da lei de ação e reação, da pluralidade dos mundos que são habitados. Estamos vivendo hoje momentos fundamentais para a transição do nosso planeta. Tudo aquilo que começou lá no passado, com a promessa do Consolador, aqui está, à nossa disposição. Façamos uso disso da melhor maneira, para não nos arrependermos no futuro breve. Quando adentrarmos a dimensão espiritual do retorno, a nossa consciência vai dizer: o que fizeste do Espiritismo? Muita paz a vocês. Muita paz.